Bom dia, boa tarde, boa noite, gente bonita, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo 12 da nossa série do Zero ao Trader, onde hoje a gente vai começar a falar de Smart Money, se aprofundar um pouco nas características do Smart Money, nas nomenclaturas e nesse mundo totalmente paralelo, né, que as pessoas gostam de chamar. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos para a tela que a gente vai entender o que a gente vai aprender hoje. Hoje a gente vai falar sobre estrutura de mercado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de estrutura de mercado são algumas nomenclaturas simples que nós temos, como por exemplo, o BOS, topo, fundo e o choque, ou o MSS, né? Cada um interpreta da forma que bem entender, não existe jeito certo e nem jeito errado. Não vamos nos aprofundar muito nisso, tá? Então, o que é o BOS? O BOS ele é a quebra da estrutura e a gente já vai ver o que significa uma estrutura. Só grava esse nome. O MSS ou o choque é a mudança de direção do preço. Então, toda vez que a gente fala de MSS ou choque, a gente fala de uma mudança de direção do preço. Se o preço está subindo, ele começa a cair, é um choque. Se o preço está caindo, começa a subir, é um choque ou um MSS. Eu gosto de usar o MSS porque fica mais fácil o nome, tá? Topo é simplesmente o nível de preço em que não foi superado e o fundo é o nível de preço em que não foi perdido. Então, já nos familiarizamos com o nosso dialeto de hoje, com os nossos jargões, jorgões, bordões, enfim. Vamos lá, vamos entender aqui, ó. O que é uma estrutura, né? Quando a gente fala de estrutura, nós temos dois tipos de estrutura. A estrutura de alta, que vira para baixa, e a estrutura de baixa, que vira para alta. Em específico, nós vamos falar aqui da estrutura de alta que vira para baixo. Então, o que você já precisa começar a fixar aqui na sua cabeça? Que se a gente não teve a virada, continua sendo uma estrutura de alta. Então, se é uma estrutura de alta que nunca teve essa reversão do preço, é uma estrutura de alta infinita, né? Não teve ali a troca de polaridade, não teve o nosso MSS acontecendo. Então, vamos já se aprofundar no que é um BOS. O BOS ele acontece todas as vezes que uma região de topo ela é rompida. E se uma região de topo, é bem aqui ó, que a gente tem, se uma região de topo, deixa eu colocar em caixa alta, topo, é toda vez que o preço ele não é nivelado, antes do BOS, aliás, superado, antes do BOS acontecer, nós temos uma região de topo. Então, o BOS ele sempre, nesse cenário de alta, ele sempre vai ter um topo anterior, onde ele rompe. E a partir do momento em que o preço deixa esse topo, trabalha abaixo deixando um fundo e faz o rompimento desse topo, nós temos o que a gente chama de BOS, que é a quebra de estrutura. Uma vez que vocês já entenderam que isso daqui é uma estrutura, antes dessa primeira pernada, a gente pressupõe de que o preço ele continuava subindo, certo? Então, fomos deixando topos e fundos ao longo do mercado. Então, quando a gente tem aqui o rompimento de uma região de topo que ele deixou, que foi bem aqui esse rompimento, a gente está falando de um BOS, tá? Então, o BOS ele é composto por uma sequência de rompimentos de topos sem perder as características de fundo. Então, os fundos em um BOS de alta, ele sempre vai se manter intacto. Então, o BOS, ele só se caracteriza um BOS realmente se ele não tem esses fundos rompidos, não tem a perda de preço desses fundos. Ainda mais porque, quando a gente encontra uma limite, uma extremidade do preço, onde a gente vê um topo sendo formado e não encontra esse rompimento gerando um novo BOS, aí a gente já entra na nossa segunda característica, que é o MSS. Lembra que o MSS ele é uma mudança de direção, certo? Então o MSS ele é a mudança de direção do preço. Se ele é mudança de direção do preço, a gente estava numa estrutura de alta que virou para baixo. Logo, temos o Market Shift Structure, que é a mudança de característica ou a mudança de direção. O MSS ele acontece quando o BOS falha. Reparem, aqui nós tivemos esse topo que não foi rompido por esse nível de preço, que deixou um topo mais baixo, e aí nós tivemos o nosso fundo sendo rompido. Então, antes do MSS acontecer, a gente tem que deixar um topo mais alto, onde ele não é rompido, depois um topo mais baixo, que vem romper o fundo que nós tivemos aqui.
Então, notem que aqui a gente já tem, né, uma coisa nova acontecendo no gráfico. Aqui a gente já está falando de fundos nesse momento. De fundos. Aqui a gente está falando que os fundos estão sendo rompidos. Os fundos, os níveis de fundo estão sendo perdidos. E aí a gente tem exatamente a mesma característica na direção oposta. Esquece o MSS agora, esquece esse carinha aqui agora. Vamos focar no boss que está acontecendo na região, na estrutura de baixa. Então, quando a gente tem um topo intacto e um fundo que tem o nível de preço perdido, é um boss de baixa. Quando a gente tem um fundo intacto e um topo que foi superado, nós temos um boss de alta. Tendo isso em vista, quando a gente tem a mudança de característica do preço, a mudança de direção do preço, nós precisamos ter um topo onde ele não é rompido, que foi esse carinha aqui, que é um topo mais alto do que o topo anterior e do que o topo posterior. Então reparem, aqui nós tivemos um topo que foi mais baixo do que esse topo aqui, e nós tivemos na sequência um topo que foi mais baixo do que esse topo aqui, gerando, consequentemente, o nosso MSS. O MSS, obrigatoriamente, ele necessita de um topo alto e um topo mais baixo do que o topo mais alto e o rompimento de um fundo que foi formado, assim invalidando a continuidade de uma sequência de boss. Então, quando a gente tem essa falha da estrutura, essa mudança de característica, nós encontramos o MSS e aí, posteriormente, a gente vem encontrando sequências de boss levando o preço para baixo. Então, boss é sempre continuidade, seja de alta ou de baixa, rompendo topos mais altos e perdendo fundos mais baixos, e o MSS é a troca da característica. Então, essa é uma estrutura de alta que virou para baixo. Agora vamos olhar o oposto. Uma estrutura de baixa que ela vira para o alto, certo? Então, aqui a gente tem uma estrutura que vem fazendo boss de baixa, e aí ele faz o MSS de alta, consequentemente, formando aqui bosses de alta. Então, tendo isso em vista, a premissa é exatamente a mesma. Se a gente está falando de uma estrutura de baixa, a gente está falando que vai encontrar essa região de topo sempre intacta, né? Os topos sempre vão ficar intactos em uma estrutura de baixa sendo formada por boss e os fundos sendo rompidos. Notem, aqui a gente tem topo sempre intacto. E aí, quando a gente tem esse topo sendo rompido, se torna o nosso MSS. E as nossas regiões de fundo anteriores, a gente está falando que estão sendo rompidas. Logo, nós estamos em uma continuidade de boss. Então, se o fundo está sendo rompido em uma sequência de baixa, a gente tem aqui a nossa sequência de boss acontecendo. E quando o fundo ele encontra um fundo mais alto, a gente tem a troca de direção do preço. Consequentemente, encontrando o nosso boss e gerando novos fundos a serem rompidos. Perfeito? Então aqui a gente vê os fundos novamente ficando intactos e as regiões de topo sendo rompidas, gerando uma inversão de estrutura. Então, basicamente é isso. É bem simples, não tem o porquê enfeitar mais do que isso uma caracterização de estrutura de alta ou de baixa fazendo o MSS. Então, o MSS ele sempre vem de uma estrutura de baixa, onde faz um fundo mais alto e vai fazendo topos e fundos ascendentes, ou então de uma estrutura de alta, onde ele vem fazendo o fluxo normal de boss, deixa um topo mais alto, quebra o topo anterior, aliás, o fundo anterior, e vem gerando novas estruturas de baixa. Então, MSS, boss e mudança de característica do preço, estrutura, topo e fundo, é isso. Não tem por que você se enrolar a mais com isso, tá? É algo bem simples, não tem por que a gente ficar enfeitando. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele likezão monstro, compartilha com alguém que está começando no mercado e acha que o mercado é difícil. Aqui eu estou mostrando para vocês que o mercado é bem simples, simplificando ao máximo, anos e anos de técnicas às vezes que não entram na sua cabeça. Eu tenho certeza que você está começando a entender agora ou como que ela funciona e sempre a gente colocando a mão na massa, fechou? Tamo junto, bora!